Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de PHP aqui da Programa Web. Hoje iremos iniciar aqui o nosso curso de PHP, iniciando aqui desde o zero, para você que aí tem interesse em iniciar na área de programação e ainda não sabe por onde começar, tá legal? Então vamos lá. O que é o PHP, tá? O PHP é uma linguagem aí de programação utilizada para a web. Como assim? Quando você desenvolve um sistema aí que roda na internet, você precisa desenvolver geralmente toda a parte de comunicação. Por exemplo, então você vai desenvolver uma loja, você precisa da parte de pagamento, você precisa da parte de listar os produtos, listar as opções dos seus produtos e assim por diante. Para isso, você precisa aí de uma linguagem de programação para web, tá? O PHP, ele é uma linguagem que a gente fala que ele é back-end, ou seja, ele roda no lado do servidor. Então, quando você acessa um site lá feito em PHP, aquilo que você está vendo no seu navegador, aí no seu Chrome, em qualquer navegador, na verdade foi gerado pelo back-end, ou seja, foi gerado lá no back-end essas informações e aí elas vieram para a sua página. Também é possível utilizar o PHP como uma linguagem para desenvolver APIs, ou seja, o seu aplicativo, o seu programa, ele entra em comunicação aí com o servidor para poder obter essas informações. E aí o PHP é uma linguagem que pode ser utilizada assim. O PHP, ele é uma das linguagens mais utilizadas aí do mundo. A maioria dos sites aí na internet são feitas ainda em PHP. Ele é a base aí de e-commerces como Magento, PrestaShop, é utilizado aí também no WordPress, então ele é uma linguagem muito utilizada e muito fácil, tá? O PHP, como eu disse, ele é uma linguagem server-side. Então, toda vez que você ouvir falar assim de linguagem server-side, a gente está falando de uma linguagem back-end, ou seja, uma linguagem que roda lá no lado do servidor, tá? E a versão atual do PHP é a versão 8.0. Então aí quem está começando é sempre bom ficar de olho aí em qual versão o PHP tá. Então atualmente a gente tem a versão mais atual é a 8 e ainda tem a 7.4 aí funcionando perfeitamente. As versões mais antigas, então a 7.3 e anteriores, elas já são consideradas defasadas e a gente não recomenda aí a utilização aí dessas linguagens, tá? Dessas versões do PHP em si. Então a gente sempre procura trabalhar com as mais atualizadas, aí então versão 7.4 e a versão 8.0, tá? O que a gente precisa, né, para poder aí desenvolver aí utilizando o PHP? Então basicamente você vai precisar de um editor de código, onde você vai digitar aí os comandos do PHP. Você vai precisar aí de um servidor PHP, que é um aplicativo que vai ser responsável por interpretar aí o nosso arquivo PHP e devolver o conteúdo dele, e um servidor web, tá? O servidor web é o que vai fornecer a página para a gente. Então, na verdade, quando você acessa um site feito em PHP, você tem ali um servidor web, geralmente é o servidor chamado de Apache, mas também existem outros, como o Nginx, por exemplo, Lightweb. Eles são servidores web, ou seja, eles se comunicam com o servidor PHP, né? Então o servidor PHP lê o arquivo, interpreta o arquivo, entrega para o servidor web e aí o servidor web ele devolve aí, entrega para a gente aí, tá? E quais softwares aí que a gente vai utilizar aqui no curso e que eu recomendo, tá? E que ambos são gratuitos. Basicamente, para trabalhar com PHP, você vai utilizar o editor de código. Então aqui nós vamos utilizar o Visual Studio Code, mas você pode utilizar qualquer outro editor de código, como o Notepad++, você pode utilizar aí o Atom, você pode utilizar qualquer editor aí da sua preferência, tá? E aí a gente vai utilizar o Champ, que é um servidor aí que ele já vem aí com o servidor aí do PHP, ele já vem com um servidor Apache e também já vem com um servidor aí de banco de dados, tá legal? Então vamos aí para fazer a configuração aí dos nossos softwares, tá? Então, para você baixar o Visual Studio Code, você vai entrar aqui no site code.visualstudio.com.
O Visual Studio Code é totalmente gratuito, ele pertence aí à Microsoft, então você pode utilizar ele totalmente gratuito, tá? Ele tem muitas extensões, o que vai permitir você instalar diversos plugins aí dentro do próprio editor para facilitar seu código. Então, para você fazer o download, você vai abrir essa página e você vai vir aqui, né, na opção de download, tá? Um detalhe importante é, se você fizer o download por aqui, essa aplicação, né, esse arquivo que ele vai baixar para você, vai ser uma versão aí que vai ser instalada somente no seu usuário. Então, por exemplo, você tem um computador que tem 2 usuários cadastrados. Se você baixar essa versão aqui e instalar, ela só vai ficar disponível no seu usuário, no usuário que você estiver usando no momento. Se você quiser fazer aí o download de outra versão, né, da versão que a gente fala, vamos dizer assim, que para o computador inteiro, você vai clicar aqui na setinha, você vai ter outras opções. Então, repara que aqui também tem as opções para quem trabalha com Mac, para quem trabalha com Linux. No caso aqui, para quem trabalha com Windows, né, você vai vir aqui em outros, né, outros downloads, e aí eu vou ter aqui as instalações. Então, eu posso pegar aqui a instalação por usuário, como eu disse, tanto 64 bits, quanto 32 bits, quanto a arquitetura ARM, ou eu posso pegar aqui um instalador para o sistema inteiro. Ou seja, se você quiser instalar aí para todos os usuários, você pode vir aqui nessa opção, né, e escolher que você quer aí instalar para todo mundo, tá? Então eu vou fazer o download aqui. Ele vai começar aqui o download para mim, bem rapidinho. Enquanto isso, a gente já vai vindo aqui na outra aba, que é o do Champ, tá? Então, para você usar aí o Champ, baixar o Champ, você pode digitar aí no seu buscador Champ, né? Vai ser esse primeiro site, apachefriends.org. O Champ, ele já vem aqui com o servidor Apache, com o servidor de banco de dados e com o PHP, e também aqui com o Perl. Aqui você vai ter as opções para baixar, tanto para Windows, para Linux e para Mac. Reparem que aqui seria a versão do PHP 8.0, tá? A gente vai utilizar aqui a versão 8.0, mas se você quiser usar aqui uma outra versão antiga, você pode clicar aqui e aí ele vai dar outras opções para você, tá? Então eu vou pegar aqui a versão e enquanto ele vai baixando aqui, a gente vai configurando aqui o VS Code. Então vou clicar aqui no instalar, tá? Deixa eu ver aqui. Vou instalar aqui PHP Getter e Setters, para quando a gente estiver trabalhando aqui com o desenvolvimento aqui de PHP com classes, é interessante ter esse Getter e Setter, ele vai facilitar para a gente. E do PHP em si, por enquanto, eu vou instalar isso. Reparem que tem diversas outras extensões aqui também, tá? Além dessas extensões, eu vou simplesmente instalar aqui uma extensão que tem a ver com os ícones, né? Então, quando você vem aqui no Explorer e você abre aqui uma pasta, tem vários ícones, desenhinhos. Eu vou colocar aqui só como ícones. Eu tenho o costume de instalar aqui o VS Code Icons. Então, só clicar, instalar. E aqui ele vai perguntar aqui qual que é o ícone padrão que eu quero definir. Eu vou definir aqui, que é o VS Code Icons, tá? Isso daqui não muda em nada o seu desenvolvimento, no seu dia a dia. É simplesmente aí questão de aparência. Eu gosto dessa extensão. Existem outras extensões de ícones. Você pode utilizar ícones, pode não utilizar. Mas eu acho que fica bem bacaninha com ícones, aí fica bem mais fácil, tá? Então, com isso, nosso VS Code já está configurado aqui para poder rodar aqui o nosso PHP, fazer os códigos PHP, tá? Agora a gente vai aqui para a instalação do PHP em si. Então, estou aqui na instalação do Champ, vou simplesmente avançar. Ele vai me perguntar aqui quais itens eu quero instalar. Por enquanto, eu vou deixar o Apache, esse é obrigatório, né? Vou deixar aqui o MySQL para quando a gente for trabalhar com bancos de dados. Vou desativar aqui o FTP, o Mercurial e o Tomcat, tá? Não vamos utilizar essas opções. As linguagens de programação vou deixar.
E vou deixar aqui também essas opções, phpMyAdmin, WebElyzer e o Fake SendMail. A gente vai utilizar eles aí futuramente, tá? Então, vou avançar. Aqui ele vai perguntar qual que é a pasta, né, que você quer instalar. Eu vou deixar padrão. Qual é o idioma? Então, ele só tem aqui nesses 2 idiomas. Eu vou manter em inglês. Vou desativar aqui só para não ver os anúncios e vou clicar aqui no Next. E no Next vou fazer a instalação aqui. Bom, instalação feita aqui. Vou simplesmente finalizar. Ele vai iniciar aqui para a gente o nosso servidor. Repara que está tudo parado. Então, eu vou ter que vir aqui e iniciar o meu servidor Apache. Então, ele está rodando aqui, ó, na porta 80 e na porta 443. Posso iniciar também o outro serviço, que é do MySQL. No momento, não vai fazer diferença. E aí, como que eu faço para acessar esse meu servidor, né? Você vai vir aqui no seu navegador e você vai acessar localhost 80. Opa, 80. Localhost 2.80, que é esse número que está configurado aqui. Se por acaso você tiver aí na sua máquina algum outro servidor rodando aí na porta 80, você vai ter que trocar aqui nas configurações do Apache para ele poder rodar numa porta diferente, tá? Então aqui ele já está rodando aqui, ó. Então isso daqui que eu estou vendo já é aqui dentro do meu servidor do Champ, tá? Se eu vim aqui, eu também posso clicar em admin, né? Para ele abrir aqui a parte administrativa. Então tá vendo que quando eu clico em admin aqui, ele vai abrindo mais abas aqui, ó. Então, né, eu vim aqui e digitei localhost, mas você poderia clicar simplesmente aqui no admin, e ele já ia abrir para você. Você tem aqui a opção do Explorer. Clicando aqui, ele já vai abrir aí a pasta do Champ, tá vendo? E aí, como que funciona aqui o Champ? Todos os seus arquivos, né? Todo o seu site, vamos dizer assim, ele vai ter que estar dentro da pasta htdocs aqui do seu Champ. Então, qualquer arquivo PHP que eu criar aqui dentro, automaticamente ele vai ser interpretado aí pelo meu PHP. Então, se eu criar aqui uma nova pasta chamada aqui de projeto e eu vier aqui, ó, no meu navegador, apagar aqui esse dashboard e colocar aqui, ó, projeto e der enter, ele vai cair dentro da minha pasta projeto e aí eu vou ter todos os arquivos do meu projeto aqui, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai começar aí a criar aqui os nossos projetos, criar os nossos arquivos para que vocês consigam aí aprender o PHP e o MySQL tudo certinho, tá legal? Então, até a próxima aula.